Fala pessoal, beleza? Gabriel aqui. Tô trazendo o primeiro review do canal e dessa vez estarei trazendo um SSD que eu adquiri na Black Friday, que é um SSD bem famoso, que teve também alguns, entre aspas, problemas que eu vou mencionar no decorrer do vídeo. E dessa vez estarei trazendo a review do XPG SX8200 Pro na versão de 1TB. Primeiramente vamos fazer um unboxing. Ele se trata de um SSD com formato M.2 de 80mm. Ele não vem com dissipador acoplado, eu que coloquei para fazer os testes. E como podemos ver, ele é um SSD dual-sided, já que possui chips em ambos os lados. Ele possui o dissipador, como mencionado, que é apenas uma pequena chapa, acredito que seja de cobre, mas que não ajuda tanto para fazer dissipação de calor, é mais como estética mesmo. Ele possui, no caso, 22mm de espessura e 80 de comprimento, totalizando aquele padrão de 22/80. Ele possui um barramento PCI Express 3.0 com 4 linhas e protocolo de comunicação NVMe 1.3. Nesse caso, vimos que a própria XPG anuncia em seu site do fabricante que este SSD consegue atingir velocidades sequenciais de leitura de cerca de 3.500 MB por segundo e uma escrita de até 3.000 MB por segundo, levando em conta que essa velocidade só é alcançada através da SLC Cache, tendo em vista que boa parte dos SSDs atualmente não conseguem atingir essa velocidade nativamente. Vamos ver um pouco mais agora sobre os detalhes técnicos que o fabricante lança sobre esse SSD. Neste caso, é um SSD de 1TB que o fabricante anuncia que em QDF de 32 e 16 threads ele consegue alcançar uma média de 390.000 IOPS na faixa de escrita aleatória. Em leitura aleatória com as mesmas configurações, cerca de 380. Esse SSD consta com um controlador Silicon Motion SM2262NG, vou estar mostrando uma foto para vocês agora aí, que tem um processo de fabricação de 28 nanômetros da TSMC, que basicamente é um controlador dual-core, que tem dois núcleos do tipo Cortex R5, que trabalham com uma frequência de 625 MHz. Possui 8 canais de comunicação, onde cada canal de comunicação consegue ter um barramento de até 800 MT por segundo, entre a NAND flash e o controlador em si, e cada canal de comunicação consegue ter até 4 comandos Chip Enable por cada canal, possibilitando dessa forma que a gente consiga ter uma maior quantidade de interleaving e dessa forma aumentando o paralelismo, entre aspas, melhorando a performance do SSD. Dentre isso, a própria fabricante já fala que como ele tem 1TB dos 1024 GB que ele possui nominalmente, 953 GB são disponíveis para o uso do usuário. Portanto, podemos ver que o SSD em si possui cerca de 7,45% de espaço reservado para overprovisioning. Porém, veremos no decorrer do vídeo que pelo fato dele possuir um volume de SLC Cache, que eu acredito que seja híbrido, uma pequena quantidade desse volume possa ser menor no caso, devido ao fato de estar compartilhando espaço com um SLC Cache junto com um espaço de overprovisioning. Fora isso, o SSD tem suporte a Trim, tem suporte a Smart, tem 5 anos de garantia, que é um ponto super positivo, que é aqui no Brasil, tem 640 TB de gravação de dados que você pode fazer nele, só que isso é atrelado à garantia, ou você tem 5 anos de uso, ou você tem 640 TB de dados gravados. O que atingir primeiro, acaba a garantia. Possui 2 milhões de horas de MPDF, que é o tempo médio entre falhas. Infelizmente, ele não possui suporte a criptografia. Ele foi lançado em 2018 com um preço de cerca de $150. Atualmente, na época de Black Friday, podemos encontrar esse SSD valendo cerca de R$840, porém agora que acabou a Black Friday voltou a cerca de 1.170 ou algo do tipo assim. Essas são as principais especificações do SSD. Agora vamos dar uma olhada no PCB dele. Agora, com relação à sua construção interna, como eu havia dito anteriormente, trata-se de um SSD por 22mm de comprimento, 22mm de altura e 80mm de comprimento, sendo um SSD dual-sided, ou seja, possui CIs em ambos os lados do PCB, sendo que, em sua parte superior, temos 4 componentes, duas NAND flash de 256 GB cada, tendo em vista que cada uma dessas NAND flashes possui 4 dies empilhados Samsung de sexta geração de 128 camadas. Após isso, vemos um chip de DRAM Cache
sendo um chip DDR3L de baixa tensão de 1.35 volts, de 512 MB, que opera numa frequência de até 1866 MHz. E junto disso temos um controlador Silicon Motion SM2262ENG, que, como dito anteriormente, possui no caso dois núcleos Cortex R5 que operam a 625 MHz, embora às vezes possam trabalhar até mais lento ou até mais rápidos. E neste caso ele possui 8 canais de comunicação, sendo que 8 canais se comunicam com cada DICE das NAND flashes a uma velocidade de até 800 megatransfers por segundo, embora essas NANDs estejam trabalhando a 650 megabytes por segundo, megatransfers por segundo, aliás, que acaba sendo um fator limitante. E como dito anteriormente, trata-se de um SSD dual sided, ou seja, tem componentes em ambos os lados. Porém, por isso, no caso, veremos nas próximas imagens que veremos componentes do outro lado também. E nesse caso, embora essa DRAM cache esteja trabalhando a 1866, não é a frequência que ela trabalha de fato, pois o próprio controlador internamente dele tem um controlador de memória que gerencia a comunicação com a DRAM cache. E nesse caso, ela está trabalhando a 1600 megatransfers por segundo, ao invés de 1866. Ao olharmos para o outro lado do PCB, vemos que encontramos outro chip DRAM cache e mais 2 chips NAND flash. Bom, vamos falar um pouco agora das revisões que esse SSD teve, pois, embora seja comum um SSD às vezes ter componentes alterados, esse SSD ele foi meio que ficou famoso fora aqui do Brasil e aqui no Brasil também por ter várias variantes. Pelas que eu contei e consegui descobrir, eu contei pelo menos 10 versões, aonde tivemos versões utilizando NANDs da Micron de 64 camadas, tanto com DICE de 256 GB ou de 512, NANDs da própria Micron de 96 camadas, NANDs da Samsung de 64 camadas, que são as V4. Tivemos uma outra revisão contendo a V5 da SK Hynix de 96 camadas, tivemos uma da SanDisk de 96 camadas também, que é utilizando topologia BICS, que é da própria Toshiba, BICS 4. Tivemos uma da Spectec de 96 camadas, tendo em vista que a Spectec, no caso, trata-se de uma, como que eu posso dizer, ela faz parte da Micron, porém são NANDs que não foram tão binadas para o mercado em si. Às vezes as NAND não possuem todos os DICE, ou todos os planes ou blocos ativos dentro de um DIE em si. E na última versão, que foi a do meu SSD que eu encontrei, foi a Samsung V6 de 128 camadas, que possui DIE de 512 GB, 512 gigabits no caso. Nesse caso, são as NANDs mais rápidas que a gente tem da Samsung até o presente momento, enquanto as V7 não estão disponíveis. Neste outro gráfico, estarei mostrando as principais diferenças das NANDs que foram utilizadas em todas as variantes deste SSD que eu pude encontrar. Tendo em vista que, quando esse SSD foi lançado em 2018, ele acompanhava 2 tipos de DIE da Micron em parceria com a Intel. Tendo em vista que as versões de 256, 512 e possivelmente de 1TB utilizavam DIEs do tipo B16A, aonde esse DIE B16A é um DIE que possui densidade de 256 GB e possui uma tecnologia de 20 nanômetros, enquanto a B17A era mais encontrada em altas capacidades, como de 1TB e de 2TB. Tendo em vista que a B17A nada mais é do que a B16A. Porém, o que vemos aqui é que a B16A possui apenas 2 planes e a B17A 4 planes, ou seja, a B17A são 2 B16A juntas, ou seja, ao invés de serem DIEs completamente diferentes, a B17A apenas tem o dobro de planes por cada DIE. Tendo dito isso, vemos que o SSD que foi comparado, na minha versão em si, ele acompanha NANDs da Samsung de 6ª geração de 128 camadas, aonde essas NANDs em si conseguem ter uma velocidade máxima de até 1200 megatransfers por segundo. Porém, como o fato desse SSD ter um controlador que, embora seja high-end, possui um barramento máximo de 800 megatransfers por segundo por cada canal, essas NANDs não conseguem extrair o total desempenho máximo do SSD. Tendo em vista que nem a 800 megatransfers por segundo eles estão rodando a 650 megatransfers por segundo, o que faz com que sua velocidade, principalmente de gravação, seja menor do que vemos em outros SSDs que estão operando a 800 megatransfers, que é o que veremos em breve quando aparecer o gráfico de volume de SLC cache e velocidade sustentada, onde veremos que esse SSD, mesmo tendo DIEs de excelente qualidade,
ainda assim teve velocidades menores do que outros SSDs. Muito bem, agora vamos para a parte dos testes de performance do SSD. Primeiramente, em minha metodologia de teste, eu sempre gosto de começar fazendo um teste de leitura sequencial e escrita sequencial utilizando o software Crystal Disk Mark, configurado como 8 filas QDEFs e uma thread, aonde eu faço o teste com SSD em diversas quantidades de capacidade sendo utilizadas, neste caso 0%, 25%, 50%, 75% e 100%, que representa a quantidade de espaço no SSD que está sendo utilizado. Pensem no seguinte cenário: se vocês têm um SSD de 1000 TB, que é 1000 GB, que equivaleria a 1 TB, teríamos por cerca de 500 GB sendo utilizado. Por que eu faço esse teste? Pois alguns SSDs, boa parte deles na verdade, conforme você atingir um certo ponto de espaço ocupado em si, os SSDs começam a ficar mais lentos. E por isso que eu decidi trazer esse teste, tendo em vista que são muito poucas pessoas que trazem. Agora, indo de volta para os testes. Quando eu realizei o teste de leitura sequencial utilizando o Crystal Disk Mark, podemos ver que até cerca de 50% de espaço utilizado, o SSD não teve perda de performance em si. Teve apenas uma pequena perda, mas quase nada notável, em 75%, mas em 100% não teve nenhuma perda novamente. O que prova que no quesito de leitura ele realmente apresenta uma excelente performance. No quesito de gravação, foi um cenário um pouco similar. Porém, quando chegamos em 75% do espaço utilizado, provavelmente o volume de SLC Cache do SSD não teve tempo suficiente de se recuperar, fazendo com que sua velocidade tenha caído quase 3 vezes mais do que a velocidade dentro da região de SLC Cache. Após isso, fiz um outro comparativo, onde eu comparo este SSD utilizando o próprio Crystal Disk Mark em leitura e escrita sequencial, com outros demais SSDs. Neste caso, no quesito de leitura sequencial, vemos que ele foi bem próximo de outros SSDs que encontramos no AliExpress e temos aqui no Brasil, como o caso do Samsung PM981A, de 512 GB, e o NetAC N950E Pro, que, embora o NetAC seja mais barato, é um SSD de mais baixo custo que possui até uns componentes similares e tem um bom custo-benefício. Já o PM981A é um SSD mais topo de linha que é vendido no AliExpress, que é geralmente encontrado em notebooks com SSD Samsung OEM, enquanto esse SX 8200 Pro é vendido aqui no Brasil tendo garantia nacional. Indo para o próximo teste de gravação sequencial, vemos que ele foi o único SSD que atingiu o topo da tabela, que ficou um pouco acima do XPG Gamix S50 Lite, que embora seja um SSD PCI Express 4.0, a velocidade de escrita dele em si fica por volta de 3.200 MB por segundo, que é abaixo dos 4.000 MB por segundo que a gente geralmente encontra nos SSDs PCI Express 4.0. Tendo dito isso, vemos que ele conseguiu ter um bom desempenho. Agora, passando para um cenário mais realístico, vemos o caso utilizando o próprio Crystal Disk Mark no quesito de latência de leitura e de escrita, utilizando parâmetros de blocos de 4 KB com uma QDEF e uma thread, utilizando o tamanho de 1 GB. Nesse caso, vemos que o SX 8200 Pro teve a terceira melhor velocidade em latência em si. Neste caso em si, ele conseguiu ter 53 microsegundos ou 53 milissegundos de latência, o que foi muito bom. Ficou bem próximo do Samsung PM981A, ficando um pouco atrás apenas do XPG S70 Blade e S50 Lite, que são SSDs bem mais top de linha. No quesito escrita, o mesmo aconteceu, tendo em vista que ele ficou apenas atrás do S70 Blade, por apenas um microsegundo, o que é uma diferença irrisória. Enquanto isso, vemos que SSD SATA, ou até mesmo SATA DRAM-less, possui tempos de latência bem maiores. Agora, utilizando o Crystal Disk Mark novamente, vamos fazer um teste utilizando blocos de 4 KB, porém que o depth de 4, utilizando velocidades aleatórias, em megabytes por segundo. Neste quesito, que encontramos geralmente em cenários mais pesados, como renderizações ou projetos, você carregando projetos em algum software em si, em uso mais pesado em si, vemos que ele conseguiu atingir velocidade de cerca de 283 megabytes por segundo, superando os outros SSDs do comparativo, como o S41 TUF, Realtek, Samsung, outros da própria Data, ficando um pouco atrás apenas dos outros SSDs da Data, XPG, que já no caso são SSDs PCI Express 4.0, que nesse caso, por serem mais rápidos em si, também tem um custo mais. No quesito de escrita, o mesmo aconteceu, só que neste caso,
Curiosamente, o S41 teve uma velocidade um pouco maior do que o SX8200 Pro, porém isso aqui deve ter sido alguma variabilidade de rodada, embora foi testado no caso 3 vezes e tirado a média. Agora, num cenário mais realístico ainda, em leitura de blocos de 4 KB com um QDF de 1 e uma thread, vemos que ele atingiu a terceira melhor posição do ranking, que é onde ele teve uma velocidade de cerca de 78 MB por segundo, ficando apenas atrás do S50 Lite e S70 Blade. Tendo em vista que esses dois novamente são SSDs PCI Express 4.0, enquanto os demais do comparativo são todos 3.0 e os últimos do comparativo, os últimos 3, que são o Samsung e os outros dois Kingdom, são SATAs. No quesito de escrita, o mesmo aconteceu. Ele acabou ficando em segundo lugar, perdendo apenas para o S70 Blade, o que foi um excelente resultado, tendo em vista que é um SSD que pode custar cerca de 400 a 500 reais mais barato que um S70. Agora, utilizando o AtoDisk Benchmark, fiz um comparativo entre 3 SSDs, o S50 Lite de 1TB, o Samsung PM981A e o XPG SX8200 Pro de 1TB. Nesse caso, vemos que em QDF de 4 com tamanho de bloco de 512 bytes até 8 MB, vemos que quando a gente começa a gravação em si, a leitura aliás, vemos que ambos os SSDs começam bem similares, porém conforme vamos aumentando o tamanho dos blocos, conseguimos ver uma diferença maior entre os 3 SSDs, tendo em vista que o SX8200 Pro se destaca mais agora em blocos maiores, ficando um pouco atrás apenas quando a gente chega próximo de 256 KB, onde ele acaba ficando atrás dos demais concorrentes. Agora, em escrita, o mesmo aconteceu, porém a diferença entre os 3 SSDs foi ainda menor. Vemos que eles ficaram bem mais parelho, desde 512 bytes até 8 MB, o que foi um excelente resultado para o SX8200 Pro, que às vezes até acaba custando menos do que esses outros SSDs topos de linha. Agora, em QDF de 1, que é um cenário mais realista ainda, temos o mesmo resultado, aonde ambos os SSDs, em tamanhos de blocos de tamanho realista, que seja de até 16 KB, todos foram muito próximos, aonde não conseguiríamos ver uma diferença prática entre eles. Apenas quando chegamos em um ponto que tivemos blocos bem maiores, tivemos a diferença um pouco maior, mas ainda assim nada que seja notável no uso do dia a dia. Na escrita, a diferença foi ainda menor. Caso queiram, recomendo que pausem o vídeo nesse momento ou pausem anteriormente para ver os gráficos que vocês têm interesse. Agora, utilizando o novo teste que foi lançado pela 3D-Mark, o Storage Benchmark, que é um teste que traz diversas traces em si, diversos tipos de testes, como carregamento do Black Ops 4, boot do Windows 10 e Windows 11, gravação no caso e gameplay com Overwatch em 1060p, quer dizer 1080p com 60 quadros, transmitindo com o OBS. Vemos que o SX8200 Pro conseguiu sair bem próximo do SX8200 Pro, conseguiu sair bem próximo do S70 Blade, que no caso é um SSD topo de linha. A diferença aqui foi bem pequena no caso, pois se trata de um cenário bem mais realístico, o que mais importa é que às vezes são latências do que a própria velocidade, tanto que as latências desses dois drives foram bem similares, o que podemos ver aqui que trouxe um resultado bem próximo do outro. Utilizando agora o PCMark 10, vemos que, novamente, o mesmo cenário acontece, pois o PCMark 10, embora seja um pouco mais antigo, traz alguns testes similares ao 3D-Mark do Storage Benchmark. Neste caso, vemos que ele acabou se saindo, o SX8200 Pro conseguiu sair na frente de outros SSDs, ficando apenas atrás do S70 Blade, o que foi um excelente ponto positivo. Agora, realizando um teste bem interessante, onde eu peguei um projeto utilizando Premiere, um projeto com resolução 4K 3840 por 2160, 60 quadros e 120.000 bitrate de tamanho de 16.5 GB, aonde eu configurei o teste para calcular o tempo que leva para o SSD carregar esse projeto e estar pronto para edição. Vemos que o SX8200 Pro conseguiu carregar o projeto em 20 segundos, enquanto os SSDs mais topo de linha, como os Gen 4, conseguiam entre 15 e 19 segundos, o que é uma diferença bem pequena, tendo apenas uma diferença mais grotesca em relação aos SSDs SATAs, que em alguns casos chegaram perto dos 40 segundos, ficando muito atrás apenas do HD, que foi espetacularmente horrível, tendo um tempo de cerca de 210 segundos, ou seja, mais de 3 minutos, sendo às vezes até 10 vezes mais lento do que um HD, do que um SSD para fazer o carregamento do projeto. Agora, em testes
cotidianos que podemos ver na vida real, no teste de carregamento do GTA V, vemos que tanto ele e o XPG Blade, e a 70 Blade, no caso do 1 TB, tiveram um empate técnico, com ambos tendo um tempo próximo de 29 segundos, sendo, no caso, os SSDs mais rápidos a carregarem o jogo, o que foi um excelente resultado. Partindo para o tempo de boot da máquina, só vale ressaltar que, neste caso, foi utilizado o Boot Racer, que ele não só conta o tempo que leva para aparecer a imagem na área de trabalho, mas ele conta o tempo também, que leva desde a gente apertar o botão Power da máquina, até selecionar o disco de boot da máquina, fazer o login, carregar todos os drivers em si. Vimos que o SX 8200 Pro ele acabou ficando um pouco atrás dos demais SSDs, sendo que o Samsung foi o campeão com 21.5 segundos, enquanto o SX 8200 Pro ficou cerca de 25.4 segundos, tendo um tempo bem próximo da Data Falcon, que é um SSD mais voltado ao custo-benefício. Já no tempo de carregamento do Windows 11, vemos que ele foi bem próximo do S70 Blade. Não foi adicionado os outros SSDs do comparativo ainda, pois eu não tenho mais eles em mãos, porém caso eu consiga futuramente incluírem nesses testes também. Agora, indo para um teste mais interessante, vamos tentar descobrir agora a velocidade nativa de escrita do SSD, pois tendo em vista que os SSDs hoje em dia utilizam como uma metodologia o pseudo SLC Cache, nenhum SSD consegue ter uma velocidade de gravação de acordo com o que o fabricante anuncia, em 99,9% dos casos. Neste caso aqui não foi diferente. O SSD apresentou um volume que eu acredito que seja híbrido no caso, que possui uma parte estática e uma dinâmica, onde ele conseguiu gravar cerca de 160 GB a uma velocidade média de 2.800 MB por segundo. Após isso, a velocidade caiu entre 160 até cerca de 670 GB, onde é representada a velocidade nativa de gravação desse SSD, tendo uma média de 575 MB por segundo, e após isso começou o processo de data folding, onde, como ele não tinha mais blocos disponíveis programados em TLC, ele precisou pegar os blocos que estavam como pseudo SLC, reprogramados para TLC, ativar o processo de Garbage Collection e então fazer a gravação desses blocos, o que faz com que a performance caia ainda mais. Por isso que vemos esse outro gap em performance. Nesse outro gráfico aqui, vemos um gráfico comparativo em si, onde eu mostro o tamanho de volume de SLC Cache de cada SSD. Vemos que o SX 8200 Pro teve um volume de 160 GB, ficando entre o S50 Lite teve um volume de 150 e o Falcon teve 165. Teoricamente, quanto maior o volume em si, melhor, principalmente para aquelas pessoas que pretendem fazer gravações extensas ou por bastante tempo. Entretanto, conforme for maior a capacidade do volume de SLC Cache, dependendo da sua implementação, pode levar mais tempo desse volume se recuperar. É o que veremos logo mais. Agora, vemos a média em si de velocidade pós-SLC Cache, contando a velocidade nativa de gravação quanto a velocidade de data folding. Que, no caso, vemos que o SX 8200 Pro conseguiu uma velocidade de 574 MB por segundo, ficando um pouco acima do S50 Lite e um pouco atrás do P400 da Realtek. O campeão aqui foi o XPG S70 Blade, que utiliza 16 dies das melhores lentes TLC que a gente tem no mercado, que são os B47R da Micron. Agora, eu realizei também outro teste que eu acredito que ninguém faça, pelo menos aqui no Brasil, aonde eu calculo o tempo estimado e o quanto de volume que o seu volume de SLC Cache consiga se recuperar. Neste caso, na minha bateria de testes eu calculo entre 30 segundos e 2 horas em idle. E vemos que, dentre 30 segundos até 1 hora, o SSD só conseguiu recuperar apenas 8 GB de seus 160 GB de volume de SLC Cache. Apenas em 2 horas ele conseguiu recuperar 1 GB a mais, o que prova que, embora ele consiga recuperar até que rápido uma pequena quantidade de seu volume de SLC Cache, para fazer toda a sua recuperação em si, ele demoraria provavelmente várias horas. Agora, para um uso ainda mais do cotidiano, realizando uma transferência de dados utilizando o Disk Bank de uma RAM Disk para um SSD, utilizando uma pasta zipada de instalação do sistema operacional Windows 10 de 6.20 GB, vemos que o SX 8200 Pro teve um empate técnico com o S41 TUF de 3.6 e 3.5 segundos, ficando na média nos demais SSDs desse comparativo. Agora, quando fizemos esse teste com a pasta descompactada com milhares de arquivos, vemos que o SSD teve o melhor desempenho, ficando 0.3 segundos na frente do PM971, o que pode parecer uma pequena diferença, e realmente é. Porém, em testes com
tamanhos de cópias maiores, ou seja, tamanho de arquivos maiores, talvez seja possível vermos essa diferença ainda maior. É o que veremos a seguir. Nesse outro teste, fizemos um comparativo copiando a pasta do Counter-Strike Global Offensive da Steam, onde colocamos uma RAM disk e então passamos para o SSD, tendo em vista que era uma pasta de 26 GB. Neste caso, o SX 8200 Pro ele conseguiu fazer a transferência em 11,4 segundos, ficando alguns segundos à frente do PM981, cerca de 3 segundos, perdendo apenas por 70 Blade, que foi um excelente resultado. Agora, em relação à temperatura em si, foi testado ele durante 15 minutos com gravações sequenciais utilizando o software Iometer. Neste caso, vemos que o SSD ele fez uma gravação de cerca de 2.800 MB por segundo de 160 GB, que foi o que vimos no teste de SLC Cache. Porém, devido a isso, sua temperatura chegou a cerca de 71 graus Celsius, o que, embora seja uma temperatura alta, não é uma temperatura que ainda seja muito grave para SSDs, embora ele tenha sofrido um pouco de thermothrottling. Isso com o dissipador que é incluso no SSD, ou seja, isso prova que o dissipador não é muito eficaz para a remoção de calor do SSD. Nesse caso, eu sugeriria que caso vão comprar SSDs para uso extremo ou para constante utilização, recomendo utilizarem com algum dissipador ou de placas-mãe ou aqueles que vocês podem encontrar na internet, AliExpress, entre outros sites. Então, agora daremos uma olhada no software Adata SSD Toolbox, que é um software que a própria XPG e a Adata deixam disponibilizados para quem compra seus SSDs, e nele vemos que temos 5 opções. Opções primeiras que vem a página principal em si, é a Drive Information, e como o próprio nome já diz, permite que a gente veja detalhes de cada SSD, permite que checamos também o status do Smart de cada SSD para ver temperatura, vida útil restante, dentre outros fatores. Temos um setor de diagnóstico, onde podemos verificar a integridade de cada SSD, seja uma verificação rápida ou mais completa. Temos a opção de Utility, que permite em alguns cenários as Secure Erase, atualização de firmware, caso o seu SSD tenha alguma atualização disponível, atualização do próprio programa e relação de registro, que acredito seja de garantia. Temos a opção de System Optimization, que ele provavelmente roda o comando trim, e tem essas outras opções avançadas que faz desfragmentação, dentre outros fatores. Além disso, temos esse outro setor aqui que mostra informações do nosso sistema em si, como o próprio nome já diz, System Information. É um softwarezinho bem básico que atende a necessidade de boa parte das pessoas que compram esses SSDs. Bom, vamos lá. Agora chegamos ao término dos testes em si e chegamos à parte da conclusão. Será que esse SSD valeu realmente mesmo a pena? Então, com relação à sua conclusão, ele realmente apresentou excelentes velocidades sequenciais em relação aos outros demais SSDs, acabou ficando superior a alguns e próximo de outros. Suas velocidades aleatórias foram muito boas também, tendo resultados muito próximos a alguns SSDs PCI Express 4.0. Teve um excelente desempenho prático e até em alguns cenários profissionais como Adobe Premiere, entre outros. Possui uma excelente construção interna utilizando um controlador topo de linha, NAND flashes de excelente qualidade. Teve excelentes resultados em latências, onde ele conseguiu sair em alguns cenários muito próximo do S70 Blade, que é um topo de linha da XPG. Teve um bom volume de SLC Cache em si, que para pessoas que pretendem fazer gravações extensas ou por grande período de tempo, ajuda bastante. Ele conseguiu recuperar seu volume de SLC Cache de forma razoável, não conseguiu se recuperar tão rapidamente todo o seu volume, mas de forma bem rápida, em pouco tempo ele recupera uma certa quantidade, o que já ajuda. Tem acompanha um software decente que atende necessidade, que é bem melhor do que não ter nenhum. Embora acredito que possam ter implementações desse software como atualização do próprio firmware do SSD, que às vezes é meio bugado. Ele vem com uma excelente durabilidade de 640 TB gravados no caso, que você consegue gravar nele, junto de uma garantia de até 5 anos no próprio Brasil, onde é 1 ano diretamente com a loja que você comprou e 4 anos com a XPG Brasil, além de ter um preço decente com um bom custo por gigabyte. Essas são as principais características positivas, ou seja, as vantagens do SSD. Em relação às suas desvantagens, eu achei que o SSD, pelo fato de ele ter sofrido um pouco de thermothrottling, que é característica desse próprio controlador, que ele é bem quente mesmo,
Eu achei que o dissipador poderia ter sido um pouco mais robusto, mas embora um SSD não de baixo custo, mas não se trata de um SSD super caro, geralmente quem vai utilizar ele vai utilizar geralmente aqueles dissipadores de placas-mãe, que é o cenário que eu recomendo, pois esse dissipador ele não ajudou muito, é mais por estética mesmo. Além disso, uma das principais desvantagens desse SSD, existe uma imensa quantidade de variação de componentes internos, desde o controlador, NAND flash, que são os mais principais, e até DRAM cache. O DRAM cache em si não importa tanto, assim, dependendo da marca e modelo que você compra, que você coloca no SSD no caso. O que mudaria muito mesmo seria se você mexesse na quantidade, entendeu? Seria basicamente isso. Sua velocidade sustentada de gravação foi um pouco baixa, na minha opinião. Eu gostaria que tivesse sido um pouco maior. Eu acredito que só não foi o maior por dois fatores. Primeiramente, de acordo com esses DICE e com a quantidade de DICE na versão de 1TB, as velocidades sustentadas desse drive eram para ser bem maiores, pois o controlador ele conseguiria dar conta. Não é uma limitação devido ao controlador. Acredito que ou eles configuraram as NANDs para trabalhar em 650 MT para ter alguma durabilidade maior, ou para tirar um pouco o interesse dos mineradores de moedas, de criptomoedas como aquela Chia. E outra desvantagem é que não possui criptografia, não possui suporte à criptografia AES nem TCG/OPAL. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Abraços.